Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira temporada da série Vamos Falar de Dinheiro. Bom, hoje começa a mais nova temporada. E nesta temporada, Marcelo, qual livro você vai trazer pra gente? Qual livro a gente vai discutir aqui? Qual livro que você vai tratar da história, do conceito e da aplicação dessas histórias por trás disso daqui relacionado ao dinheiro? Bom, para esta temporada, o livro esse daqui vai aparecer espelhado para vocês, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. Bom, quem foi George Clason? Esse cara, na década de 20, assim que ele saiu do exército, ele lutou na guerra nos Estados Unidos, tá? Ele foi um herói de guerra. Ele, na década de 20, assim que ele saiu do exército, ele montou uma editora para ele. E para você ter uma ideia, do perfil empreendedor que o cara tinha. O cara foi a editora dele, né? Ele, na verdade, foi o responsável para fazer o primeiro Atlas rodoviário dos Estados Unidos e do Canadá. Pô, se a gente está falando de 1920, né? Não tinha Google nessa época, não tinha GPS nessa época, tinham satélites, mas não tinham satélites disponíveis como nós temos hoje. Ou seja, o cara fez tudo na mão. E em 1926, já dentro da editora dele mesmo, ele começou a lançar uma série de panfletos falando sobre economia e falando sobre finanças. E começou a distribuir em grandes bancos, começou a distribuir em grandes corretoras, em grandes empresas, para que essas empresas, né, distribuíssem entre seus clientes e funcionários. E esses panfletos, ele tinha como pano de fundo algumas histórias, né, algumas parábolas referente ao quê? Aos acontecimentos da antiga Babilônia. E lógico que foi um sucesso tremendo nessa época, né? Esses panfletos que ele colocava, essas histórias. Tanto que ele fez um compilado de todas as melhores histórias que deu origem ao livro. Olha que interessante. É legal quando a gente começa a saber um pouquinho da história por trás daquilo que a gente está lendo, né? Bom, ele abre o capítulo com uma frase muito, muito legal. Na verdade, ele abre nem o capítulo, ele abre o livro com essa frase aqui. Que ele fala o seguinte, abre aspas, o dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam a sua aquisição. Olha que sensacional. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, quando a gente fala de finanças pessoais, investimento, a gente já logo pensa em coisas complexas, em coisas que assim a gente não consegue entender, que a gente nunca vai entender. Quando, na verdade, é o contrário. Tudo isso daqui tem que ser simples. E eu vou mostrar para vocês que é simples. Em uma frase eu mostro para vocês que é simples, mas lógico que isso vai ficar para o final, óbvio. Mas vamos lá. O capítulo 1 do livro, ele traz como tema o homem que desejava ouro. Bom, nesse capítulo ele apresenta 3 personagens pra gente. 3 personagens, tá? O primeiro personagem é o Bansir. O Bansir, ele é um construtor de carruagens. Ele é um artesão. A gente tem o Kobe. O Kobe é um músico. Ele toca um instrumento que chama lira, que é como se fosse uma harpa antiga. E a gente tem a apresentação do terceiro personagem, que eu também vou colocar lá no final, mas daqui a pouco a gente chega lá. O livro é um livro bem gostoso de ler, é um livro bem tranquilo, é fácil de assimilar, mas ele tem um conceito muito, muito grande por trás de todas essas histórias. Então, indo ao encontro da história, ele já fala que é o seguinte, o Bansir, toda vez que ele acordava, ele já tinha o seu hábito. Ele acordava, tomava o café e já corria para a oficina dele. Um artesão, tinha carruagens para construir, tinha carruagens para consertar, mas nesse dia não aconteceu isso daí. Neste dia, o que aconteceu? Ele acordou, nem tomou o seu café e já foi direto para a frente da casa dele. Sentou na muretinha, olhando para a oficina, viu lá a carruagem que estava lá para arrumar, tudo mais, e ficou lá sentado, imerso, pensativo. E assim, o mundo acontecendo por trás dele, o mundo rolando, nas costas dele, o mercado todo agitado lá, imagina a Babilônia, aquele mercado, aquele monte de gente, carroça passando, etc, etc, mas nada disso tirava o Bansir da imersão dele, dos pensamentos dele.
Tá? Vez ou outra a mulher aparecia na porta, tipo como fosse lembrá-lo que ele precisava arrumar moedas para poder comprar comida, né? Para colocar na despensa que estava vazia. Foi então que, de repente, ele escutou um som de uma harpa lá atrás e aí que ele acordou. Ele falou assim, nossa, meu amigo Kobe está chegando. E na hora que ele se virou, chega lá o amigo dele, o tal do Kobe, que é músico, que é o segundo personagem da história. Tá? Bom, ao ver o Bansir sentado, o Kobe olhou para ele e falou assim, nossa, meu amigo, aconteceu alguma coisa? Você, essa hora do dia, que deveria estar trabalhando, está aqui sentado e com essa cara? Bom, posso presumir que você deve ter acabado de entregar algum trabalho e deve estar com o bolso cheio. Aproveitando, então eu queria te pedir um favor. Me empresta 2 moedas que no final da noite eu volto aqui e te devolvo. À noite eu tenho uma apresentação musical lá no Palácio do Rei. Assim que eu receber minhas moedas, eu venho aqui e te devolvo, pode ser? Aí o Bansir virou pro Kobe e falou assim, nossa, Kobe, você sendo meu melhor amigo, seria seria muito bom poder te emprestar. Uma satisfação emprestar 2 moedas para você. Só que meus bolsos estão vazios. Eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho 1 centavo no bolso. Aí eu falei, poxa, Bansir, você não tem 1 centavo no bolso. Ah, você está sentado aí na mureta com essa cara de que alguém morreu. Está com trabalho na oficina para fazer e você não está trabalhando? O que está acontecendo? Eu falei, eu vou te explicar, Kobe. Essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu sonhei que eu era um homem de posses. Eu sonhei que era um homem que eu nunca mais tive que me preocupar com moedas. Eu nunca tive mais que me preocupar com centavos. Eu nunca mais tive que me preocupar com ouro ou com prata. Eu era muito rico. Aí o Kobe virou pra ele e falou assim, nossa, então foi um sonho ótimo. Por que dessa cara? Eu falei assim, porque depois que eu acordei, eu caí em si e veio a reflexão de que eu trabalho há tanto tempo como artesão, desse tanto tempo, o que eu consegui construir? Praticamente nada. O que eu tenho? Praticamente nada. E eu posso continuar trabalhando a minha vida inteira assim, que eu vou continuar tendo nada, apenas o básico, tá? Para comer. Eu não quero mais essa vida para mim. É por isso que eu tô aqui todo pensativo, que eu tô aqui imerso em reflexões. Aí o Kobe virou para ele assim, nossa, sabe que ouvindo você falar isso agora, isso serve para mim também, porque eu como músico, quando eu toco, né, no palácio, aqui nos arredores, eu ganho minhas moedas. Quando eu não toco, eu não tenho também. E muitas vezes eu tenho que me virar para poder fazer algumas coisas diferentes para poder entrar uma ou 2 moedinhas, ou pedir emprestado que nem eu fiz para você agora. Poxa vida, realmente, você tem razão. Eu falei assim, mas eu já sei. Vindo para cá, eu encontrei com o nosso amigo, o Arcade. Arcade é o 3º personagem que aparece aqui no primeiro capítulo. E você sabe, né? O Arcade é um homem de posses. Hoje ele é considerado o homem mais rico da Babilônia, nome do livro. Poxa, ele é uma pessoa acessível, é uma pessoa até que a gente pode considerar como um amigo. Ele deve saber alguma coisa de como fazer riqueza, como construir coisas que gerem moedas. Por que a gente não vai falar com ele? Aí o Bansir, na hora que ele falou isso daqui, o olho do Bansir arregalou, ele já levantou, estava sentado, já deu um sorriso assim, nossa, você acabou de me dar uma grande ideia. Vamos lá falar com ele que realmente ele deve saber como é que funciona, o que a gente pode fazer. Tenho certeza, existe um segredo para quem consegue construir riqueza. Só que até agora a gente não descobriu que segredo é esse. Vamos lá falar com ele. Aí o Kobe falou assim, vamos sim. E eu também acredito que deve haver um segredo por trás disso tudo. Porque agora também me veio uma reflexão, Bansir. Até hoje a gente nunca se preocupou em ter mais ouro, em ter mais moedas. A gente simplesmente vivia um dia atrás do outro. Você fazendo suas coisas, construindo e consertando suas carruagens, eu tocando a minha música, mas tenho certeza que até hoje a gente não tem mais ouro porque a gente nunca foi atrás do ouro. Então a gente não sabe o caminho que leva até o ouro. Mas eu tenho certeza que o Arcade sabe e ele pode falar isso pra gente. Assim a gente pode se instruir, assim a gente pode aprender mais com ele e assim a gente pode prosperar daqui pra frente. Bom, essa foi a história do primeiro capítulo. Ou seja, a gente tem o Bansir, construtor de carruagem, a gente tem o Kobe, que é o músico, e a gente tem o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. Marcelo,
dentro de todo esse enredo que você passou aqui agora, qual seria o conceito por trás disso daqui? Bom, imagina você quantas e quantas vezes você não se pega fazendo e repetindo sempre as mesmas coisas, coisas que, inclusive hoje, devem estar no piloto automático, você não deve nem se dar conta do que faz por fazer, e simplesmente são coisas que não estão agregando nada na sua vida e principalmente nada na sua vida financeira. Então, como sair, então, como acordar, tá? Como despertar, como sair desse círculo vicioso? Bom, o Bansir na história, ele despertou, ele acordou, ele trouxe a reflexão para ele por meio de um sonho. E você? Como que você pode fazer isso para você? Você vai esperar mesmo algum acontecimento que seja um ponto de decisão, um ponto de virada na sua vida? Você vai esperar ser demitido do seu trabalho para poder acordar e para poder tomar algum tipo de atitude? Você vai esperar uma separação, tá, da sua esposa, do seu marido? Você vai esperar uma doença para falar por que eu não fiz antes? Sim, você pode acontecer isso com você. É aquela história. Muitas vezes as pessoas aprendem só na hora que sentem na pele. Mas tem uma outra forma para aprender também. Você pode aprender observando as pessoas que sentiram na pele. Você não precisa necessariamente passar por isso. Ainda mais sendo situações difíceis e situações complicadas. Talvez você tenha alguém que tenha passado aperto financeiro porque foi perder um emprego. Um familiar, um amigo próximo, alguém próximo. Então por que não aprender com essa pessoa? O que essa pessoa fez que de repente você pode não fazer para não passar pela mesma situação? Então, isso daqui pode ser o conceito por trás dessa história que a gente viu no primeiro capítulo. Marcelo, qual a aplicação que a gente pode fazer de imediato então para não passar por isso? Imagina o seguinte, aqui na história, tá, tanto o Kobe quanto o Bansir, eles foram procurar o quê? Eles foram procurar a inspiração, a indicação, o conselho de alguém que construiu, de alguém que chegou lá. Então, para você agora, das pessoas que você conhece, das pessoas que estão no seu círculo direto ou indireto, que realmente tiveram ou estão tendo sucesso financeiro, quem são essas pessoas que estão ao seu redor que você pode buscar um conselho? Ok, talvez não existam pessoas assim ou você não conheça pessoas assim, tá? No meio do seu círculo direto. Mas não necessariamente não precisam ser as pessoas, né? Pode ser o quê? Um livro, uma leitura, uma ideia que você pega, uma live como essa que você está assistindo, não sei. Tá? Se isso despertar em você a reflexão de que você precisa realmente dar o próximo passo e ir além, tá? Sair da sua zona de conforto, por mim eu já me dou por feliz. Tá? Bom, então este foi o primeiro capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. A opção que eu tive de fazer esse livro agora na terceira temporada, algumas pessoas mandaram sugestões de livros, tá? Eu resolvi trazer isso daqui por quê? Exatamente porque é aquilo que eu falei no começo. As pessoas buscam hoje em dia, no lado financeiro, coisas complexas ou, infelizmente, botões mágicos para poder realmente acordar e tomar conta do dinheiro. Quando, na verdade, a coisa está no simples. E esse livro, ele traz, assim, uma coisa muito simples mesmo pra gente. Muito simples mesmo. Só que a gente vai passar, não vou queimar etapas, a gente vai passar capítulo a capítulo. Mas lá no começo eu falei que tinha uma mensagem para passar para vocês, que essa mensagem pode ser de aplicação imediata. E realmente esse é um grande segredo de quem constrói patrimônio, de quem constrói e chega na sua liberdade financeira. E eu falei que seria numa frase só. A frase é essa, se você quiser, anota. Pode anotar. E se quiser anotar e deixar colada em um lugar que você possa vê-la sempre, melhor ainda. A frase é: gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida que com o passar do tempo você vai atingir a sua liberdade financeira. Mais uma vez, gratidão a você que está assistindo ao vivo. Vamos ver quem foram as pessoas que entraram aqui. A Samurad entrou, o Ixiqueira entrou, o Anderson entrou. Gratidão a vocês que assistiram ao vivo. Muito obrigado, espero que tenha trazido alguma reflexão para vocês esse primeiro capítulo da terceira temporada. Para você que vai assistir isso daqui na reprise, que fica no ar durante 24 horas, também espero que agregue alguma coisa, que traga uma reflexão para você e para que você desperte financeiramente. E segunda-feira a gente volta com o segundo capítulo.
Então eu vejo você na segunda. Até lá.